Vamos fazer a correção da atividade 42 agora. Na atividade 42 está relacionado ao nosso eixo Y com a temperatura em graus Celsius e ao nosso eixo X aí com a hora, não é isso? O nosso tempo aqui. Então na letra A ele pergunta aí, referente ao nosso enunciado da atividade, quando, não é isso, que a temperatura chegou a 0 graus Celsius, não é isso? Ou seja, para ser 0 graus Celsius, nós sabemos que é o zero da função. O zero da função são os pontos sobre o eixo x. Quando a temperatura for zero, significa que o ponto vai estar sobre o eixo x. Então, logo, qual vai ser esse horário? 2 horas e 8 horas. Então, na letra A nós temos 2 horas e 8 horas. Lembrando que quando o eixo... Isso, quando o ponto está sobre o eixo x, significa que y é zero. Então, a temperatura 0 graus Celsius corresponde exatamente a 2 horas e 8 horas. Na letra B, ele quer saber, não é isso? Qual a hora, qual foi o intervalo de tempo que essa temperatura esteve positiva. Então, a temperatura positiva tem que ser acima do eixo x. Então, nós temos aqui, ó, 2 aqui está positivo, correto? Quando chega aqui, ó, ele vai ser igual a 0. Então, nesse intervalo aqui, ó, aqui de 0 até 2. Só que o 0 vai ser intervalo fechado. Agora o 2 vai ser intervalo aberto. Por que intervalo aberto? Porque o 2 aqui a temperatura é 0. Então, de 0 até 2 horas. Com 2 horas intervalo aberto. Tem outro valor que nossa temperatura é positiva. A partir do 8 até as 24 horas. Então, nós temos aí a união aqui ainda de 8 intervalo aberto até 24 horas aí, intervalo fechado aí. Então, nessas duas aí, nesses dois intervalos, a nossa temperatura ela esteve aí acima, não é isso? De 0, foi quando os valores foram positivos. E na letra C quer saber quando esses valores foram negativos. Então, aonde que esse valor é negativo? É justamente nesse intervalo aqui, ó, de 2 até as 8 horas. Porém, como o 2 e o 8 aqui estão sobre o eixo X, o intervalo vai ser aberto para ambos aí. Então, intervalo aberto para 2, intervalo aberto para 8. Então, de 2 às 8 horas. Professor, mas o que significa esse intervalo aberto em horas aí? Significa que poderia ser 2 horas e 1 segundo, ou 2 horas e 1 milésimo de segundo, até as 7 horas e 59 minutos, não é isso? 59 segundos. Por quê? Porque o 8 não vai fazer parte. Então, quando você tem um intervalo aberto do 2 para o 8, significa que o 2 e o 8 não faz parte, mas chegam bem próximo. Como eu falei, poderia ser 2 horas... 2 horas não, perdão, 1 hora, 59 minutos, 59 segundos, não é isso? E 59 milésimos aí. Então ia fazer parte, menos o 2. E a mesma coisa com o 8, tem que ser um valor menor do que 8 horas, por isso intervalo aberto. Ok? Então essa aí é a correção da atividade 42. Então, eixo X, 2 e 8 significa que as temperaturas foram igual a 0 graus Celsius. Do intervalo 0 até 2, 0 fechado, e 2 aberto, significa que os valores são positivos. Juntamente a nossa união com 8, intervalo aberto, até 24 horas aí, intervalo fechado, positivo. E intervalo aberto para 2, intervalo aberto para 8, significa que aonde os valores de X aí são negativos, ou seja, é aonde que a temperatura esteve abaixo de 0.